Olá, mais um Espírito de Mulher que se inicia pela TV Mundo Maior, pela Rede Boa Nova de Rádio. Sempre uma alegria estar com você. Onde quer que você esteja, seja muito bem-vindo. Hoje nós estamos aqui para falar de um tema bastante interessante, é um tema que diz respeito a esse tempo que nós estamos vivendo, é interessante, mas antes disso a gente quer cumprimentar aqui a nossa querida Guiomar Santana, que está voltando de férias, voltou de férias. Tem alguns dias. Você voltou de férias, eu vou sair, né, Guiomar? Exatamente, estamos aqui fazendo esse planejamento, né, para a gente poder atender todas as demandas. Boa tarde, Marisilda, boa tarde a você, ouvinte, boa tarde a você, telespectador da TV Mundo Maior. Então, hoje a gente quer falar com você, como o mês de novembro é um mês que nós comemoramos, ou nós, ou a maioria dos brasileiros, ou uma grande parte dos brasileiros comemora o Dia de Todos os Santos, que é o dia 1º de novembro. Ainda há quem comemore esse dia, mas efetivamente a gente quer falar do dia de finados, dia 2 de novembro. Na verdade, nós vamos falar da visão da doutrina espírita sobre essa comemoração. O que nós entendemos por finados, qual é a nossa expectativa para esse dia, o que nós fazemos nesse dia, não fazemos, enfim. Queremos comentar com você sobre esse tema, né? E a gente gostaria que você, então, nos auxiliasse. Apesar de nós estarmos num programa gravado, você pode deixar o seu comentário, a sua sugestão até, enfim, como você lida com essa data, pelo WhatsApp 0 operadora 11 99643 3827. Você pode também participar pelo facebook.com.br TV Mundo Maior ou youtube.com.br TV Mundo Maior. Não é isso, Guiomar? É isso aí. E para a gente começar a falar finados, a gente pode traduzir isso para o Dia dos Mortos também, né? Isso. Dia dos Mortos, e que a gente sabe, tendo essa visão de pluralidade das existências, nós sabemos que a morte não existe. Pois é. Mas temos que respeitar as pessoas que querem trazer para esta data a lembrança do seu ente querido, a ida a locais em que a pessoa de repente se sentia bem, ou locais sagrados para aquela pessoa, ou mesmo nos cemitérios. Pois é, porque eu acho que as pessoas, elas conseguem se sintonizar mais efetivamente ali, achando que aquele é o lugar em que ela vai encontrar o seu ente querido, né? E que a gente não pode achar que isso está errado, né? A gente pode até explicar pela visão da doutrina espírita que ela nem precisa estar ali, né? Que onde está o nosso pensamento, nós estamos. Isso, né? Podemos sim, no dia de hoje, elevar o nosso pensamento àquela pessoa amada que nos antecede aí ao mundo espiritual, né, que partiu na frente, para que essa nossa energia de gratidão, de amor, possa alcançá-los. Não necessariamente precisamos ir até o cemitério, mas não é proibido se ir ao cemitério. Muita gente vai hoje, né, Marisilda? Pois é, verdade. Mas é interessante, Guiomar, que pesquisando lá na internet, eu encontrei, eu não sei, você fez uma pesquisa, eu fiz também, sim. Mas vamos ver o que você achou, o que eu achei, né? Interessante. Vamos batendo aqui os temas. O dia de finados, ou o dia dos mortos, é o dia da celebração da vida eterna das pessoas queridas que já faleceram. Isso aqui já é uma coisa interessante, porque se a gente pensasse bem nisso, é o dia da celebração da vida eterna das pessoas que faleceram, mas que elas continuam vivas, né? Já daí já está para você ter essa noção. Quando se coloca a vida eterna, se pressupõe isso. Não é? Que ela continua viva, né? E outra coisa, é o dia do amor, porque amar é sentir que o outro não morrerá nunca. Isso também é uma coisa interessante. Nós precisamos nos acostumar a mudar um pouquinho o conceito de morte, né? A doutrina espírita matou a morte, porque nos dá a certeza de que a vida continua, de que nós vamos nos reencontrar, de que somos recebidos por entes queridos que nos precederam nessa viagem, que é uma viagem. É uma viagem. Na verdade. Quando tem uma frase que de repente você vai lembrar a autoria ou não, a gente traz para uma próxima oportunidade, que somos espíritos vivenciando uma experiência terrena, não é? E não o contrário. E não o contrário. Então, quando nós lembramos dessas pessoas que estão já na espiritualidade, nós poderíamos já começar a ter uma relação melhor com essa questão da morte, porque é uma verdade para todos nós. Pois é, inclusive, quando você consegue lidar bem com a morte do seu ente querido, você vai se preparando para lidar com a sua própria morte, porque nós também vamos desencarnar. Não tem como fugir a essa realidade. Né? É uma realidade para todos nós. Para todos nós. E lá nessa pesquisa diz assim, desde o século I, os cristãos rezam pelos falecidos. Costumavam visitar os túmulos dos mártires nas catacumbas
para rezar pelos que morreram sem martírio. Então, assim, é interessante que eles procuravam quem tinha morrido como mártir, para rezar por aqueles que não tinham morrido como mártires, porque eles achavam que aqueles que para eles eram considerados mártires, podiam, acho que, ajudar os que não tinham sido. É interessante esse conceito, né? É uma preocupação com o seu ente querido, mas você também, ao mesmo tempo, você dando essa responsabilidade para um terceiro, né? Com certeza. É muito interessante o pensamento das épocas. Cada época tem a sua peculiaridade, né? Já na minha pesquisa, eu encontrei que católicos, budistas, protestantes, muçulmanos e espíritas somos todos espiritualistas, não é? Isso. Acreditamos na existência e sobrevivência do espírito. E, obviamente, o ser etéreo não reside no cemitério, que a gente sabe, né? Sim. Muitos preferem dizer que perderam o familiar. Algo que não acontece, também, né? a gente não tem perde. essa questão. Nós nos separamos momentaneamente, Exatamente. temporariamente, como queira, né? Até porque quando você tem esta capacidade de aceitar que você se distanciou temporariamente da pessoa, o sofrimento é menor. Pois é, porque nós suportamos uma viagem. Por exemplo, um filho que vai trabalhar fora, num outro país ou numa outra cidade, que você fica Um período distante daquela pessoa. Distante, às vezes a vida toda. Sim. Você só visita de vez em quando é Exato. possível. Isso nós lidamos até relativamente bem. Né? No começo é um pouquinho difícil, mas depois vai, né? Depois se acostuma. A mesma coisa é a morte. Né? É uma mudança só de estágio. Isso. Mas um dos nossos objetivos em estar neste programa hoje, Dia de Finados, é poder acolher essa pessoa que de repente ainda está sofrendo porque perdeu um ente querido recentemente ou há bastante tempo e ainda não tem essa capacidade de deixar de sofrer e ter uma aceitação melhor, para que você, então, neste dia, possa se sentir acolhido e saber que essa separação é momentânea. Pois é, você sabe que nessa pesquisa tem uma historinha aqui do Luciano Pavarotti. Conta pra gente. Assim, na verdade, na época que ele desencarnou, que ele morreu, né? Que ele foi considerado um dos maiores tenores do mundo, né? Então foi uma comoção a morte dele, né? Mas ao mesmo tempo, eles falam que morreu uma estrela, mas o céu ganhou uma outra. Né? Aqui, assim, o céu ganhou mais uma estrela, o mundo perdeu um homem de paz. Que é o que eles falam. Aí ele diz, para muitos, a sua vida terminou. Na visão espírita, a sua missão na Terra chegou ao fim. Né? Mas o seu espírito continuará a brilhar, tendo apenas mudado de plano. Então, isso é uma coisa interessante, porque a morte de uma pessoa famosa comove muita gente. Sim. Muitas pessoas sofrem por conta de alguém que elas nem têm contato. Nem têm contato. Mas, ao mesmo tempo, a gente fala assim, o céu ganhou alguém, né? Voltou à pátria espiritual, voltou para a origem dele, porque é a nossa origem, que é a vida verdadeira. É a verdadeira vida na espiritualidade. Então, assim, por que nós, pelo menos nós que acreditamos ou que conhecemos a doutrina espírita, ainda sofremos tanto? Né? Eu acho que você falou bem, esse é o grande consolo que nós precisamos buscar para nós, né? Que ninguém morre. Só o corpo é que falece. Né? Se a gente fala, faleceu o corpo, porque o espírito continua vivo. Né? Então, acho que esse é o grande consolo que a doutrina espírita nos traz. Né? Sim. Nessa pesquisa também que nós fizemos aqui, falamos a respeito da questão aí do sofrimento, e a pergunta é, podemos chorar? Claro que podemos chorar, não é? Mas saibamos chorar. Que seja um choro de saudade e não de inconformação e de revolta, porque a revolta acabará, de repente, trazendo prejuízo para a gente e para aquela pessoa que partiu também, que pode se sentir, de repente, com aquela revolta da pessoa que está lá, ela vai acabar se desequilibrando, né, Isilda? Tem essa questão também. Diz que o choro e a lamentação exagerada dos que ficaram causam sofrimento, sim, para aquele que partiu, não é? E porque eles precisam da nossa prece, da nossa ajuda para terem a fé no futuro e a confiança verdadeira em Deus. Pois é. Você sabe que eu desde criança eu sempre pensei muito na morte. Porque venho também de uma família católica, então a morte para nós
pelo menos na época que eu era criança, era o fim de tudo. Eu ia perder os amigos, eu ia perder todos aqueles entes queridos, enfim, tudo aquilo que eu gostava, né? E eu comecei a buscar um consolo para mim, porque até então eu não conhecia a doutrina espírita. Então eu fiz uma analogia muito interessante, que eu acho que me ajuda muito, talvez ajude algumas pessoas. Eu fiz uma analogia da morte como uma festa. Então, o que é uma festa? Você é convidado para uma festa. Muitas pessoas são convidadas para uma festa. Algumas você conhece na festa que você vai, né? Porque um casamento, né? Um aniversário. Muitas pessoas que estão ali naquela festa você conhece, outras você não conhece, né? Algumas chegam antes, primeiro na festa, outras chegam depois. Você convive naquele período, né, com pessoas conhecidas, as pessoas afins que você não via há algum tempo, que você reencontra, outras pessoas que você passa a conhecer ali na festa, porque você é apresentado a elas. Umas você já tem uma afinidade imediata, outras você meio que descarta porque não deu certo, não gostou muito do jeito da pessoa, enfim, né? Aí você desfruta daquela festa com alegria, né? Às vezes com alguns embaraços, por exemplo, caiu bebida, caiu comida na sua roupa, você se sujou, isso te infelicitou. Olha onde eu fui. Mas, assim, de um modo geral, a festa é uma coisa boa. Sim. Porém, cada um tem um horário para ir embora. A festa tem um horário para terminar, mas cada um vai embora num horário. Sim. E aí, nós vamos nos encontrar, talvez, numa outra festa. Então, isso para mim é a vida. A vida é essa, é uma festa. Uma analogia interessante. Não é uma festa? Que você reencontra pessoas queridas, você conhece outras pessoas, tem contato, você vê afins e não afins, né? Você desfruta de momentos agradáveis, mas você também passa por momentos difíceis. Sim, passa por perrengues, né? Você vai embora primeiro do que outros que ficaram, outros foram embora primeiro do que você, mas você tem a chance de voltar para uma outra festa, que é uma outra vida. Entendi. Não é muito bom isso? Com certeza, uma analogia interessante, né? Interessante. Alivia um pouco. Tira um pouco o peso. O peso da morte. Tira um pouco o peso da morte. Então, eu acho que assim, por que a gente sofre tanto? Vamos pensar que nós estamos numa grande festa, todos juntos, né? Desfrutando de alegrias e tristezas, como no casamento, alegrias e tristezas, né? Saúde e doença, né? Mas tirando o maior proveito possível dessa experiência, né? Então, acho que é interessante pensar por aí. Olha, os espíritos respondendo a perguntas de Kardec a respeito da questão de finados, da morte, em O Livro dos Espíritos, mostram que os laços de amor existem entre os que partiram e os que ficaram na Terra e justificam estes atos que são a visita aos cemitérios, que são o ato de você chorar, de pensar naquela pessoa e de repente ficar ali sentindo toda aquela energia. Então, os espíritos se alegram com a lembrança dos parentes e amigos. Então, quando as pessoas perguntam, puxa, mas a pessoa é espírita, o que ela vai fazer no cemitério? Não precisa ir, mas, de repente, dentro da sua família, como você disse, você veio de uma família católica, e eu também. A minha avó era muito católica. Ela rezava do momento que ela levantava da cama, ela entrava no banheiro para tomar banho, ela estava rezando, ela ia comer, ela estava rezando, uma coisa muito gostosa. E isso ela passou para a gente. E por que você não vai ao cemitério para levar aquele carinho para a pessoa que você sabe que não está ali fisicamente? Sim. Mas é uma possibilidade de você levar essa energia. Eu fui pouquíssimas vezes, mas fui ao cemitério, onde minha avó ficou enterrada, onde ela tirou depois o corpinho ali, os ossos, e foi para uma caixinha. Por quê? Porque a filha dela, minha mãe, também tinha essa prática, essa prática. É. E por que você não fazer? Não é proibido, mas não precisa. Nós sabemos que eles não estão lá. Então, o que é interessante é que você não precisa ter remorso se você não vai ao cemitério. Porque você pode fazer sua oração na sua casa. Com certeza. Onde você estiver, né? Ou no centro espírita, enfim, na igreja que você frequenta. O lugar que você... como você disse no começo,
onde está o seu pensamento, ali você está. O seu pensamento alcança esses entes queridos. Né? O que eles acham dessa nossa atitude? Eles se alegram de ver a nossa preocupação ou o nosso carinho por eles. Né? Agora, eles também se entristecem quando nós ficamos nos sentindo culpados ou com remorso por conta de não poder ir até o cemitério ou não ter um túmulo lindíssimo como alguns são. Isso não é importante para o espírito. Não, não é. Né? Então, realmente nós estarmos atentos de que aquelas pessoas que partiram, né, a palavra é partiram, né, elas não morreram, elas seguiram esse caminho que é a verdadeira pátria, que é espiritual, antes da gente. Então, estão lá e querem sim, ficam felizes quando recebem o nosso carinho, o nosso pensamento, a nossa vibração amorosa, a nossa gratidão. Então, sugestão é que façamos neste dia 2 de novembro, dia de finados, um dia de refletir e agradecer a esses que partiram. Né? E se você tem vontade de ir ao cemitério, vá. Se você não tem, faça na sua casa. Faz uma prece, leve o seu pensamento a esse querido, né, que já está do outro lado e está tudo certo, né? Exatamente. Você sabe que numa entrevista do Clodovil com a Elisete Cardoso, lembra da Elisete Cardoso? A gente vai denunciar a nossa idade. Nossa idade, né? Ele perguntou para ela se ela tinha medo da morte. Né? E a resposta foi muito interessante. Ela diz assim, imagina, estou preparada para esse grande sucesso. Olha que coisa bárbara. Porque é um sucesso, porque você está voltando para a sua casa. Exato. Né? E ao mesmo tempo, ele também dizia assim, Clodovil, que ele encarava a morte como dobrar a esquina. Você dobrou a esquina, por exemplo, se você dobrou a esquina, eu sei que você está lá, mas eu não a vejo. Mas eu sei que você está lá, caminhando. Que interessante. Então, caminhando na sua vida. Exato, na sua evolução. Na sua evolução. Que maravilha. Então, eu acho que todos esses conceitos novos, essa coisa que a gente está buscando, é muito interessante. É sim. Não é? E só para a gente aqui contextualizar essa questão, né, quando falamos aqui de Clodovil e Elisete Cardoso, para quem é jovem, não toma mais tempo como nós, Clodovil foi um estilista muito famoso que já retornou à pátria espiritual, e Elisete Cardoso, uma cantora famosérrima, excelente cantora, né? E temos aqui a oportunidade de colocar esses exemplos, como você bem trouxe aqui, para a gente trazer um pouco mais de leveza para esta data, que é a data dos mortos. Guilmar, vamos falar um pouquinho da Espiritoteca? Vamos. Vamos lá. A Espiritoteca é uma campanha extraordinária que a Fundação Espírita André Luiz está fazendo para levar luz às pessoas. O que é levar luz às pessoas? É de permitir que elas se orientem, permitir que elas recebam orientação, esclarecimento, consolo através da doutrina dos Espíritos. E nós já fizemos algumas entregas, foi muito bacana. Acho que a primeira entrega, a Thaís, foi junto com o Franklin, do programa Mutirão, não é, Thaís? Levar diversos livros ali na Praça da Sé, que tem um movimento excelente. E o objetivo dessa nossa campanha Espiritoteca é este, como você disse, levar páginas de luz. E para que nós possamos auxiliar que estes livros sejam entregues, a gente pode fazer o quê? Doar. R$12 você doa um livro, você não recebe o livro não, esse livro vai para cracolândias, para asilos, para as instituições que forem aí determinadas pela Fundação Espírita André Luiz e certamente vão levar luz a muita gente. Você pode fazer uma doação de 12, mas pode fazer uma de 120, de repente doe 10 livros. Entre no site mundomaior.com.br, lá você vai preencher um cadastro semelhante a um cadastro de compra. Você vai colocar todos os seus dados, só que o livro não vai para você, vai para a nossa campanha Espiritoteca entregando páginas de luz. Pois é, ele não paga também o frete. Também não. Quando chegar no campo do frete, você pode pular, porque você só vai fazer a doação do livro. Isso. Então, o livro vai sair de lá do nosso... Arquivo virtual? Exatamente. Vai se transformar num livro real e vai ser entregue nestes dias aí de entregas. Nós temos ali como padrinhos da campanha o Franklin Félix, que já foi um que fez a entrega, tem o Dr. João Lourenço, tem também a Maria Delmar, adoro Delmar, a Delmar Franco, tem também o Adão Nonato. Então participe da nossa campanha Espiritoteca entregando páginas de luz. Nós vamos a um breve intervalo e já voltamos. Até já.
Estamos de volta com o Espírito de Mulher. Hoje nós estamos falando, hoje um dia propício a falar desse assunto que é o Dia de Finados ou o Dia dos Mortos. Estamos falando da visão da doutrina espírita sobre essa comemoração. Gostaríamos de saber como que você está comemorando esse dia, né? Como que você comemora? Se você comemora ou não. Se você tem remorso de não ir ao cemitério, se você vai ao cemitério, mas também fica com remorso porque vai à espírita. Então, escreva para nós, manda o seu recadinho. Apesar de estarmos aqui num programa gravado, a gente quer saber a sua opinião. Eu acho que é interessante nós termos essa resposta, né, Guilmar? Com certeza, esse feedback do ouvinte, do telespectador que nos acompanha, porque apesar de não termos hoje como trazer a sua participação, isso vai nos ajudar a poder, de repente, inserir dentro de outros temas aqui e trazer depois para que você possa participar. A gente pode até fazer um outro programa falando desses comentários, né? De como as pessoas estão entendendo a doutrina espírita. Qual é o nosso papel aqui de falar da doutrina espírita? Nós estamos ajudando de alguma forma, colaborando para que você possa refletir num dia como hoje. Nós estávamos tendo aqui a ajuda, a colaboração da nossa produtora, da Thaís, e ela levantou o seguinte, que dependendo do local no mundo, o mundo todo, né, a grande maioria dos países no mundo comemoram o Dia de Finados. Interessante que é cultural, né? Cada região, ela celebra de uma maneira. No México, existem caveiras mexicanas, é isso? Você chegou a ganhar uma? Eu ganhei uma, minhas netas adoram. E de repente essa caveira... É toda decorada, é bonita. Para espantar maus espíritos? Deve ser, né? Eu não sei bem a história, porque a pessoa que me deu só disse que era Mas é cultural. É uma no cultura México, do México. As pessoas, quando vão passar por esse rito, né, de passagem aí, de velório, de enterro, elas ganham e oferecem caveiras, né? Já no Japão é interessante. Nós, como temos aqui no Brasil uma comunidade grande de japoneses, nós temos aí a oportunidade de conviver com muitos desses irmãos que trazem um pouco da cultura deles aqui para o nosso país. Nós observamos que eles comemoram este dia com uma cumilança boa, não é? Pois é interessante, né, Guilmar, porque... Com todo respeito, mas com uma cumilança, né? Uma variedade de comidas. A cultura japonesa, alguns pontos são muito similares à doutrina espírita. Por exemplo, quando nasce uma criança, eles choram, porque eles sabem da dificuldade que vai ser essa criança para cumprir com o seu planejamento, né? Porque eles choram quando nasce, né? Sim. Porque, assim, você está vindo para cumprir a sua missão, o seu planejamento. E nós entendemos que quando chegamos também, podemos ou não acertar novamente, né? É uma forma realmente, parecida a visão. Você pode falir ou você pode cumprir. Exato. Né? Como disse lá a Kardec quando ele começou a trabalhar na doutrina espírita. Se você falir, alguém vai te substituir. Se você cumprir, o seu reconhecimento talvez venha tarde, mas vai chegar. Né? Então, a Thaís, ela veio aqui trazer para a gente, ainda falando sobre o Japão, que além da comida, eles dançam, eles celebram e querem mandar toda essa energia para os antepassados, que eles são muito gratos, os japoneses. Isso. Eles têm essa cultura da gratidão, não é? Então é interessante, porque eles sabem que quando você morre, né, quando você desencarna, você volta para a sua vida. E se você conseguiu cumprir com o seu planejamento, você volta como um vencedor. Então, isso é para realmente comemorar. Exato. Né? E se a gente pensar, né, Thaís, Guilmar? Thaís está por aqui também. Está por aqui também. Se a gente pensar, Guilmar, quando a gente volta, aqueles que ficaram lá nos esperando para que nós viéssemos aqui cumprir com o nosso planejamento, também estavam saudosos, também sentiam a nossa falta, eles se alegram. Então, é uma festa do outro lado também. Exato, com certeza. Então, é interessante você pensar isso. Está sendo bem recebido do outro lado da vida, né? Que é a verdadeira. Então, é uma forma interessante de pensar, ou de repensar. Né? Exato. Quando você fala dessa questão da pessoa ir
com aquela gratidão e ser recepcionado com alegria, eu estava pensando aqui no Chico Xavier. Pois é. Como ele deve ter sido muito bem recebido lá do outro lado. Por grandes espíritos, Por não é mesmo? grandes espíritos e também por aquelas pessoas que de repente tiveram a oportunidade de ter o consolo quando um filho partiu. Quantas cartas de consolo ele deixou para mães, para pais, e de repente esses pais partiram e estavam lá recebendo o Chico. Quantas energias positivas. Quantas né? energias positivas, quanta gratidão. Se a gente lembrar de André Luiz, né, no livro Nosso Lar, que ele também foi, ele sofreu no pós-desencarne, porque foi considerado um suicida. Mas quem viu o filme, quem leu o livro, vê que tinha pelo menos uma pessoa que vibrava efetivamente por ele, porque ele ajudou. Ele nem se lembrava daquela pessoa, mas ela não se esqueceu dele. Então, com certeza, nós sempre teremos alguém querido que nos ama, que vai estar nos aguardando e nos auxiliando nessa transição. Nesse momento de transição. Temos aqui algumas questões do Livro dos Espíritos, podemos trazer? Lógico, lógico. Olha, a questão 321 do Livro dos Espíritos, ela diz o seguinte: o dia da comemoração dos mortos é para os espíritos mais solene do que os outros dias? Apraz-lhes ir ao encontro dos que vão orar no cemitério sobre os seus túmulos? Nós até falamos sobre essa questão, um pouquinho sobre essa questão no primeiro bloco, mas olha só a resposta dos espíritos. Os espíritos acodem neste dia o chamado dos que da terra lhes dirigem os seus pensamentos, como o fazem em qualquer outro dia. Então, se esse pensamento, essa vibração for emanada num dia como hoje, de gratidão, uma emoção, eles vão acolher, né? Independente de ser ou não a data, mas hoje, então fique você aí que está nos ouvindo, nos vendo, cientes de que aquela gratidão que você está emanando hoje para o seu ente querido, ele vai receber. É interessante porque você pode achar que... Você pode mudar o seu conceito de comemoração. Como nós comemoramos aniversário de nascimento aqui na Terra, né, Guilmar? Sim. Dia do aniversário aqui, você pode, ao invés de comemorar com o sofrimento, comemore como uma nova data de renascimento na espiritualidade, porque também voltou a renascer lá, né? Então, eu acho que isso é bom. Eu acho que chega um momento em que a gente consegue, né, trazer esse sentimento de, olha, a pessoa já está na espiritualidade há bastante tempo, deve ter sido muito bem acolhido e está lá no seu caminho de evolução. E daí passa a tristeza para um pouco mais de conforto e de alegria. Pois a gente pode comemorar este dia. Minha mãe nasceu aqui na Terra. Era o dia do aniversário dela, vamos comemorar, vamos desejar tudo de bom para ela. No dia que ela desencarnou, vamos comemorar porque ela voltou para os braços do Pai, né? Vamos dizer assim. Exato, né? É uma forma da gente poder aliviar, trazer um pouco de leveza para uma data como essa. Tem mais pergunta? Tem mais pergunta. A gente até falou, deu um pitaco aí no primeiro bloco, mas não trouxemos efetivamente a questão do livro. Ainda na 321, mas a 321A, mas o dia do finados é para eles um dia especial de reunião junto às suas sepulturas? Essa é a pergunta. Sim. E a resposta: neste dia, em maior número, se reúnem nas necrópolis, porque então também é maior em tais lugares, o das pessoas que o chamam pelo pensamento. Pois é. Nós falávamos sobre isso, né? O nosso pensamento, onde ele estiver, estaremos. Então, basta elevar o pensamento, independente de você estar no cemitério ou não, a pessoa vai receber o seu carinho, sua gratidão. E aqueles que já têm, aqueles que entendem muito bem, que já têm um certo conhecimento, eles vão estar junto, que é como uma forma também de agradecer o nosso carinho, de nos envolver amorosamente, é uma troca, né? E aqueles que ainda não entendem vão se aliviar, porque cada oração que fazemos em favor de alguém que desencarnou e que não está numa condição ainda muito esclarecida, vai ser um alívio, vai ser um refrigério para a alma, para o espírito. Né? Então, eu acho que sempre a oração, com carinho, sem desespero, pode ter saudade, né? Pode chorar de emoção, mas sem desespero, sem revolta, se culpando ou culpando a Deus por conta dessa separação. Nessa pesquisa que eu fiz, Maria Isilda, aqui tem como podemos ajudar os que partiram antes de nós, envolvendo o ser querido em vibrações de carinho, evocando as lembranças felizes, nunca as infelizes, enviando aqueles clichês mentais otimistas, né? Fazendo o bem em memória dele,
porque nos vinculamos com os espíritos através do nosso pensamento. Então, quando falamos em clichês mentais otimistas, são aqueles, né? Olha, foi bom, ele me trouxe oportunidade de aprender, eu tenho gratidão por ele. São clichês mentais, mas que a gente, de repente, pode colocar para que ele possa receber essa energia boa ali que estamos enviando. Além disso, podemos orar por ele, realizando vínculos com este espírito através do nosso pensamento. Fazer aí uma caridade mental em sua homenagem. Tudo isso lhe chegará como sendo a nossa contribuição para a sua felicidade. A prece vai lhe dar paz, vai diminuir a dor e animar o reencontro futuro que certamente nos aguarda, né? Pois é. E lá no livro, no Céu e Inferno, tem também um membro da Sociedade de Paris, que faleceu em 21 de abril de 1862. Depois de um ano de atrozes padecimentos, ele vem dar uma... Ele é evocado e vem dar uma comunicação. E Kardec pergunta, você pode nos descrever, se é possível, o aspecto das coisas que se deparavam quando você chegou aí após a morte? Ele diz assim, todos os espíritos protetores que nos assistem, me rodeavam sorrindo. Uma alegria sem par irradiava-lhes de semblante e também eu, forte e animado, podia sem esforço percorrer os espaços. O que eu vi não tem nome na linguagem dos homens. Então, eu acho que esse tipo de mensagem que é interessante que a gente reflita. Porque os protetores, ele fala, todos os espíritos protetores que nos assistem me rodeavam. Olha que coisa boa. E uma outra coisa que eu sempre falo na aula, Guilmar, que os alunos acham engraçado, mas eu acho que isso marca também fortemente. Eles perguntam assim, mas como eu vou saber que eu morri? Eu não sei como que você vai saber que você morreu, porque eu não sei ainda aqui nesse corpo, nessa personalidade Marisilda, eu ainda não morri, né? Mas eu entendo que o dia que eu me senti, assim, sem saber muito bem onde estou, ninguém me ouve, ninguém me vê, eu vou pedir para o meu anjo da guarda. Eu vou elevar o meu pensamento em prece. Porque, lembrando novamente de André Luiz, ele só foi auxiliado no momento em que ele pediu efetivamente ajuda ao céu, né? Que ele orou sinceramente. E aí a mãe dele estava lá, mas ele precisava de se sintonizar. Então, eu acho que é uma coisa também interessante, isso para a nossa própria morte. Com certeza. Até porque quando você coloca essa questão, né, de quando estivermos assim, um tanto que sem saber o que está ocorrendo, que a gente pedir o auxílio. Isso cabe para toda a situação, né? Quando a gente estiver meio perdido numa situação aqui, ainda encarnados, quando a gente pede a orientação para o Pai, certamente essa orientação ela chega. Então, quando você coloca que passa essa informação para os alunos do curso de doutrina, porque a dúvida fica, né? Como eu vou saber que eu já parti? Então, de repente, é elevar o pensamento, meu Deus, me ajuda. Se realmente tiver ido, a ajuda ali vai chegar. Se não, o auxílio aqui também chega, não é? Chega, né? É como você... É quando a mesma coisa acontece, eu acho que também é outra analogia interessante que eu fiz. Quando eu estava grávida pela primeira vez... Sim. Como que eu vou saber que é a hora do neném nascer? Não, você vai saber, né? Então, a mesma coisa, acho que na hora da morte, você vai saber que alguma coisa está diferente. Então, qual é? Na gravidez, você vai para o hospital. Na morte, você ora a Deus, você ora o seu anjo da guarda. E está tudo certo. E a ajuda chega, né? Agora, olha aqui, a Thaís também nos trouxe aqui uma outra pesquisa interessante. Ainda existe o luto, né? A gente ainda precisa do luto. Ela diz assim, para os psicólogos, luto é necessário para a morte ser finalizada. Então, você tem um período de luto. É necessário vestir roupa preta? É necessário vestir algum tipo de roupa? Não é necessário. O luto, ou esse preparo, esse período é no seu coração, é você, é interior. É você com você mesmo, né? Então, acho que é interessante. Muitos preferem reviver a tristeza e o sofrimento a celebrar as memórias do falecido. E tem uns que ainda ficam criticando. De luto é de cada um, e tem famílias que ficam criticando o falecido também, né? O morto. Também. Porque ele não deixou herança, ou porque ele deixou de forma equivocada, enfim.
outra coisa. Velório também é uma coisa interessante, né? Como se comportar em velório, Como cara. se comportar. É muito importante a gente, de repente, poder trazer uma contribuição para que as pessoas possam tentar ir em locais de velório de uma forma mais assertiva, né, Isilda? E aí tem aqui, acho que a gente entra aqui com essa, usar o preto, né? Não é usar o preto, mas usar roupas, por exemplo, no velório. Você não vai como se você fosse a uma festa. Sim. Porque é um respeito à Exato. família e ao próprio morto. Sim. Né? Se você está respeitosa ali, você está dando solidariedade aos familiares que estão sofridos, né? E ao mesmo tempo fazendo uma homenagem àquela pessoa que você tinha amizade, que você tinha um bem-querer, enfim, né? Então, é interessante você pensar nisso, né? Quando falamos ainda sobre o comportar-se num velório, muitas pessoas falam, puxa, mas eu não sei o que dizer nessa hora. Por vezes a gente não precisa dizer nada, a gente fica ali vibrando pela pessoa, do lado, segurando a mão daquele que está ali. Abraça, abraçando. Né? Evitar, claro, né? Eu sei que de repente pode parecer que ninguém mais faz isso, mas às vezes há pessoas que fazem piadas em velório não cabe. Sim, não cabe. Brincadeiras em velório não cabe. Sabe por quê? Falar mal do morto, como Muito você disse aí, pior. não cabe, né? Até porque muitos espíritos, ao desencarnar, ficam ali, estão ali, participando do velório, estão vendo o velório, às vezes não estão nem entendendo o que está acontecendo. E ver aquela comoção, e ver uns brincando, outros falando mal, isso perturba de tal forma que desequilibra ou a pessoa que está desencarnada, os espíritos obsessores. Sim, podem se aproveitar se aproveitam dessa energia, dessa atmosfera desequilibrante e perturbar ainda mais, não só o desencarnado, quanto todos os encarnados que estão ali. Exatamente. Então nossa atenção neste momento que estivermos, né, dentro de um ambiente, num velório, é a nossa atenção. Vamos lá levar nossa boa energia e o nosso respeito acima de tudo. Agora é interessante, você quer fazer o seu período de luto? Faça, mas a vida continua. Sim. Né? Você vai continuar com a saudade, você vai continuar amando esse ser querido, mas você vai dar seguimento à sua vida. Porque é assim que é o processo da vida. O processo evolutivo, ele consiste em nascer e morrer. Né? Nascer, crescer, evoluir, progredir e depois... Até porque o espírito que está desencarnado, ele necessita do seu amparo, da sua ajuda, da sua boa vibração, para que ele também não se desequilibre. Exato. Se você não vive bem e ele também ama você, ele vai sofrer. Então, é uma troca de energia, né? Você aqui, aceitando que essa separação, sendo temporária, era necessária, ele do mesmo jeito, mas um vibrando positivamente para o outro. Né? Exato. Então, acho que isso que é interessante, né, minha mãe? Exato. Neste dia, então, 2 de novembro, dia em que comemora-se o Dia dos Mortos, Dia de Finados, a nossa intenção em estarmos aqui é trazer para você algumas possibilidades de reflexão sobre essa questão de como nos comportar para com esses queridos, esses entes queridos que já partiram e como também ter essa aceitação para conosco, né? Para que a gente não sofra. A dor, ela existe, né? Mas o sofrimento, de repente, ele não precisa existir. Olha, eu peguei na internet uma poesia, eles chamam poesia, eles intitulam poesia. O Nascer para o Além. Olha que interessante. Eu vou ler a primeira estrofe e depois eu te dou para você ler a próxima, tá bom? Fazer, e a gente comenta. Figurinha. Isso. Diz assim, a autoria é um texto de Padre Juca. Olha que interessante. E a adaptação de Sandra Zilli. Há quem morra todos os dias. Morre no orgulho, na ignorância, na fraqueza. Morre um dia, mas nasce outro. Morre a semente, mas nasce a flor. Morre o homem para o mundo, mas nasce para Deus. Eu acho que isso é interessante, né? De pensar, né? Assim, em toda morte deve haver uma nova vida. Esta é a esperança do ser humano que crê em Deus. Triste é ver gente morrendo por antecipação, de desgosto, de tristeza, de solidão, pessoas fumando, bebendo, acabando com a vida. Essa gente empurrando a vida, gritando, perdendo-se, gente que vai morrendo um pouco a cada dia que passa.
E a lembrança de nossos mortos, despertando em nós o desejo de abraçá-los outra vez. Essa vontade de rasgar o infinito para descobri-los, de retroceder no tempo e segurar a vida. A ausência, por que não há formas para se tocar? Presença, por que se pode sentir? Essa lágrima cristalizada, distante e intocável. Essa saudade machucando o coração. Esse infinito rolando sobre a nossa pequenez. Esse céu azul e misterioso. Há aqueles que já partiram, aqueles que viveram entre nós, que encheram de sorrisos e de paz a nossa vida. Foram para o além, deixando esse vazio inconsolável, que a gente às vezes disfarça para esquecer. Deles guardamos até o mais simples gesto. Sentimos, quando mergulhando em oração, o ruído de seus passos, o som das suas vozes, a lembrança dos dias alegres, daquela mão nos amparando, daquela lágrima que vimos correr, da vontade quando era a hora de partir. Essa vontade de rever aquele rosto, este arrependimento de não ter dado maiores alegrias, esta prece que diz tudo, este soluço que morre na nossa garganta. Há tanta gente morrendo a cada dia sem partir, esta saudade do tamanho do infinito caindo sobre nós, esta lembrança dos que já foram para a eternidade. Meu Deus, que ausência tão cheia de presença, que morte tão cheia de esperança e de vida. Acho que é isso, né? Fica aqui nosso desejo que você possa ter essa energia boa e elevar o pensamento para os entes queridos. Pois é, e a gente encerra o Espírito de Mulher e amanhã você fica com o Dr. João Lourenço novamente. E nós vamos embora, né, Guilmar? Vamos embora. Semana que vem tem mais Espírito de Mulher. Até lá. Até lá. Tchau.